Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura da carta aos Filipenses. Vamos começar aqui no capítulo 3. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Graças a Deus pela sua palavra. Nós lemos primeiro o texto para ancorarmos os nossos pensamentos, senão ficamos divagando e temos alguma dificuldade quando falamos sem a devida base para a reflexão. Estamos falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, essa é uma das cartas de prisão, de um dos vários momentos da vida em que o apóstolo Paulo foi preso. Dessa vez, ele estava profundamente ferido, ele estava profundamente magoado, incrivelmente doído. O sofrimento que ele expressa nessas palavras aqui é algo assim comovente. E ao mesmo tempo a esperança, a confiança, a determinação, a entrega dele a Deus é algo que nos inspira nos mais diversos momentos da vida, principalmente naqueles momentos em que enfrentamos dificuldades. Falamos do caminho da integridade, estamos falando sobre o Salmo 15, refletindo sobre o Salmo 15, o Salmo da integridade. Quem, Senhor, habitará no teu santo monte, no teu templo? Quem será o convidado? Quem pode hospedar-se com Deus? Quem pode hospedar-se com Deus? Aquele cuja vida espelha integridade, um caráter íntegro. O apóstolo Paulo, quando nós falamos de integridade, quando nós estamos falando do Salmo 15, para interpretarmos as palavras do apóstolo Paulo, nós lemos aí o capítulo 12 aos Romanos, uma parte do capítulo 12, que ele fala do amor a Deus e passa a discorrer sobre uma série de responsabilidades, uma série de ordenanças. Para entendermos o pensamento do apóstolo Paulo, nós precisamos entender quem ele de fato é. O apóstolo Paulo, eu já ouvi pessoas apresentando ele como se ele fosse um cidadão romano. Um cidadão romano, um oficial romano. O apóstolo Paulo nunca foi um oficial romano, tá? Ele tinha cidadania que ele herdou do pai, mas o apóstolo Paulo é um judeu. Ele nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu. O apóstolo Paulo nunca renunciou à sua fé, nunca renunciou à sua religião, ele nunca renunciou às suas convicções mais íntimas. Muito pelo contrário, a vida dele expressa uma dedicação constante à fé dos seus ancestrais. Quando nós falamos de Romanos, 12, 9, fala: o amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tal qual o fez Jesus com os ensinamentos da palavra de Deus, o apóstolo Paulo segue o mesmo padrão, usando a referência da Escritura e discorrendo sobre aquele termo de uma forma prática, de uma forma objetiva. Não sejais descuidados no zelo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos, abençoai os que vos perseguem, alegrai-vos. Tá? Ele está falando sobre os mandamentos. Ele está falando sobre os 10 mandamentos. Tá? É uma reflexão. Aqui você tem uma perspectiva do pensamento de Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Tá? Reflete uma perspectiva judaica, uma sabedoria judaica, uma filosofia judaica. Tá? Ele nunca se escondeu disso. Ele nunca foi um filósofo grego. O apóstolo Paulo não era um filósofo grego. Ele conhecia a filosofia tanto quanto nós conhecemos. Tanto quanto nós conhecemos da filosofia grega, ele conhecia que ele vivia num mundo influenciado pela filosofia grega.
pela arquitetura, por outros aspectos principalmente, mas a filosofia grega tinha lá a sua influência e ele falava o grego também, como quase todos naquela região, naquelas regiões do Império Romano falavam o grego, provavelmente um pouco de latim também, a língua hebraica que ele estudou, que ele aprendeu. Paulo, quando nós falamos apóstolo Paulo, séculos confundindo as palavras e impedindo que as pessoas reflitam de forma adequada. Não é apóstolo Paulo, é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Muito embora, no mundo de hoje, algumas pessoas possam se autodeclarar apóstolos, ou seja, apóstolos por si mesmos, apóstolos de si mesmos. Então, é uma mensagem na qual ele se apresenta como sendo um apóstolo. Tá, não vamos perder tempo mais com isso. Mas a própria palavra e o conceito implica uma convocação, um comissionamento e uma ordenança. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele não foi enviado aos gentios por conta própria. Ele não saiu pelo mundo, pelo Império Romano, proclamando as boas novas da salvação em Jesus Cristo, porque ele achou interessante. Muito embora não exista nenhuma proibição para que o cristão proclame o Evangelho, viva o Evangelho. Não, isso é para todos. Agora, apóstolo é aquele que é diretamente comissionado por aquele que lhe é superior. Então, apóstolo de Jesus Cristo, nós temos os apóstolos conhecidos na Bíblia e mais alguns outros que a Bíblia cita. Além dos 12, nós temos o apóstolo Paulo, especialmente convocado por Cristo Jesus para ministrar aos gentios. E isso ele fez de uma maneira belíssima, de uma maneira única, uma mente extraordinária, uma vida extraordinária. Esse homem aqui foi preso. A igreja de Filipos, com a qual ele tinha uma estreita afinidade, igreja que ele fundou na sua segunda viagem missionária, quando souberam que o apóstolo Paulo estava preso, os tumultos em Jerusalém, causados principalmente pelos judeus da dispersão, não foram nem tanto os judeus da Palestina, tá? Os judeus da dispersão, os judeus de cultura grega, de fala grega, em alguns momentos se mostraram profundamente reacionários, violentos, no que diz respeito à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo em Jerusalém, entre os judeus e no mundo romano. O apóstolo Paulo foi levar ofertas para Jerusalém, contribuição. A região estava passando por uma profunda fome, por uma escassez de alimentos, por conta de um período de seca, e ele fez uma coleta e levou esse dinheiro para ajudar em Jerusalém, tanto os cristãos quanto os não cristãos, tanto os cristãos quanto os judeus, basicamente, né? Para ajudar os pobres, os que estavam em condição de miséria, de fome, de petição. As ofertas foram muito bem recebidas, entretanto, o apóstolo foi rechaçado. Foi rechaçado. Aí você lembra de Atos dos Apóstolos, a prisão dele, o aprisionamento, a dificuldade que ele passou, e vendo que seria injustamente condenado, não querendo aí oferecer nenhuma garantia financeira no que diz respeito à integridade dos seus atos, ele recorreu a Roma. Ele recorreu a Roma. E em Roma, olha, aqueles bárbaros, aqueles selvagens, mais de 2000 anos atrás. Numa primeira audiência, ele foi colocado em prisão domiciliar, ou seja, ele alugou um imóvel, por conta própria, ele alugou um imóvel, e nesse imóvel ele ficava confinado, tá? Uma guarda lá que se revezava, era mantido sob vigilância. Entretanto, ele dispunha de uma certa, assim, não diria liberdade, porque ele não tinha liberdade nenhuma. Ele podia receber ajuda, podia receber alguns amigos, tá? E ele estava em Roma, preso em prisão domiciliar. A prisão, hoje chama de prisão preventiva. Por que prisão preventiva? Prisão preventiva naqueles períodos bárbaros e selvagens durava até 2 anos.
tá? O Estado tinha até 2 anos para decidir o futuro do apóstolo. Então, a maioria dos historiadores entendem que o apóstolo Paulo, após 2 anos, ele foi libertado. Ele foi libertado e seguiu o seu ministério, foi para os lados da Espanha. Né? Não há um registro muito preciso do que ocorreu depois. E provavelmente, alguns anos depois, quando de volta a Roma, foi novamente aprisionado e finalmente executado. Tá? Mas, a princípio, nós sabemos que o apóstolo Paulo estava em Roma, em prisão domiciliar, aguardando que os acusadores comparecessem diante do tribunal em Roma. Seria um Supremo Tribunal do Império naquela época, aguardando que os acusadores comparecessem em Roma com as provas, os testemunhos. Mas ele estava sendo acusado de quê? Os judeus acusaram ele de sedição, de crime contra o Estado. Tá? Ele estava sendo acusado de crime contra o Estado romano, de proclamar outro rei que não o César. Tá? Essa era uma ferramenta básica. Na estrutura judaica naquela época, havia, tal qual nos dias de hoje, homens bons, homens ótimos, homens excelentes e figuras satânicas terríveis, como é em toda a estrutura social, política, religiosa, econômica no mundo todo através da história. Quando falamos assim, não dizemos que todos os judeus eram maus, que todos os integrantes do Sinédrio eram perversos. Não é assim, não é verdade. Mas a humanidade é isso aí. E o ambiente religioso não é tão diferente do ambiente secular, do ambiente mundano, do ambiente profano. Somos obrigados a conviver com pessoas difíceis, com algumas terríveis, e temos a graça de ter conhecido pessoas incrivelmente maravilhosas. Tá? Parte do sinédrio, parte dos sacerdotes, principalmente os grupos dominantes do sacerdócio naquela época, o partido político dos saduceus, na verdade, eles eram mais voltados para a cultura grega, eles eram entusiastas da adesão à cultura grega. Tá? Eles não eram muito empolgados com as tradições dos judeus, muito embora exercessem os principais cargos, os principais ofícios, e não renunciassem à posição social e o privilégio político decorrente da elevada posição social e religiosa que o sacerdócio a eles conferia. Então, eles eram mais entusiastas do imperador romano que os próprios romanos. Tá? Essa foi a acusação que eles fizeram contra Jesus, o Cristo. Foi acusado de sedição, de crime contra o Estado, de apresentar-se como um rei, ou seja, de atropelar a hierarquia e o poder político daquela época. E os judeus fizeram essa mesma acusação contra o apóstolo Paulo. Isso ele podia facilmente provar que era falso. Isso não havia muita dificuldade, porque os ensinos do apóstolo Paulo em nenhum momento incitavam a rebelião, a rebeldia ou a desordem, contrariando algumas lideranças tupiniquins cafajestadas, alguns supostos pastores, padres, religiosos, a quem o apóstolo Paulo refere-se naqueles dias como cães. Nós podemos usar essa mesma palavra a esses cães evangélicos, a esses cães pentecostais, a esses cães católicos, a esses homens e mulheres que causam constrangimento e vergonha ao evangelho de Cristo Jesus, incitando o povo de Deus à rebeldia, à violência, à desordem, à anarquia, porque eles são o que a Bíblia declara que eles são cães, são homens e mulheres pequenos na sua estatura moral, na sua estatura espiritual, vivem muito abaixo e muito aquém de tudo aquilo que insistem em propagandear, em querer exigir da vida de outros e nunca da vida deles. O apóstolo Paulo enfrentou com tristeza a acusação de traição. Em relação ao Império Romano, ele foi acusado de sedição, de rebelião. Em relação a Israel, em relação à fé judaica, em relação ao judaísmo, ele foi acusado de
traição. Ele foi amaldiçoado, na verdade, na prática. Foi, até hoje, os jovens, quando estudam, eles aprendem no judaísmo a desprezar Paulo, Paulo o judeu, Paulo o rabino, Paulo o mestre extraordinário da fé em Deus, em Cristo Jesus. Como pode um judeu acusar outro judeu que reconheceu em Jesus o Messias tão aguardado pelo povo? Como você pode acusar ele de blasfêmia, de heresia? Você pode até discordar, respeitamos isso. Pode até discordar, pode até não reconhecer, para falar, Paulo, você enlouqueceu. Não reconhecemos nesse homem, nessa figura, o Messias tão aguardado pelo povo, tá? Agora, amaldiçoá-lo por ter reconhecido em Cristo, em Jesus, o Cristo dos judeus, o Cristo da humanidade, isso foi algo, acusá-lo de traição dessa maneira, isso foi algo que doeu. Dói em todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Você que vive no ambiente religioso, seja ele qual for, tá? As pessoas vivem aí apresentando bandeiras, mas eu, com o pouco que vivi neste mundo, com o pouco tempo que eu tive para conversar com as pessoas, o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo, as dificuldades são as mesmas. O que dói é isso, é essa dor. O apóstolo Paulo está sentindo essa dor. Ele foi traído. Ele foi abandonado. E nessa situação, a igreja de Filipos ficou sabendo, pegaram o jovem Epafrodito, fizeram essa igreja já havia colaborado várias vezes com o apóstolo Paulo no seu trabalho missionário, e recolheram uma oferta de dinheiro. E Epafrodito foi a Roma para levar esse dinheiro ao apóstolo Paulo e apresentar a solidariedade da igreja naquele momento difícil do apóstolo. Por isso que ele recomenda a alegria, o ânimo, a fé, a esperança, né? Fora todas as dificuldades, eles quase perderam o Epafrodito, que ele adoeceu, e oraram, até que Deus teve misericórdia e Epafrodito foi curado. Então, o que você vê aqui é a expressão de uma dor. E ele segue aqui. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Há um padrão. Você se converte. O menininho nasceu lá no judaísmo, 7 dias, no 8º ele é circuncidado. Só existe, a circuncisão é única e exclusiva, não é do membro masculino, é do prepúcio, é da pele que cobre a glande, é um pedacinho de pele que é retirado. Não há nenhum prejuízo, ao órgão sexual masculino, tá? É como que uma dedicação. No pensamento judaico é como se fosse uma cura daquele membro, tá? Como se fosse uma cura, um ato de consagração, dedicação a Deus, de gratidão e ao mesmo tempo de dedicação, de consagração a Deus. Você se converte ao judaísmo, se você quiser se converter ao judaísmo, você vai passar pela circuncisão. Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo fala que a circuncisão proposta por Deus é a do coração, é a do espírito. É claro que a cerimônia foi proposta, ele não está negando a cerimônia, o ritual, ele nunca fez isso. Ele está dizendo que mais importante do que passar pela circuncisão é passar pela circuncisão do coração, do espírito, ou seja, todo o ser dedicado a Deus, a cura de todo o ser, de todo o processo humano curado por Deus e dedicado a Deus. Então Paulo defende isso. Naqueles dias, alguns entre os judeus ficaram indignados com a aparente facilidade com que os gentios eram aceitos em Cristo Jesus, no ensino dos apóstolos. Não lhes era... a pergunta é, você pode servir a Deus através da fé em Cristo Jesus? Sim. Mas alguns achavam que você deveria primeiro se converter ao judaísmo. Primeiro você se converte ao judaísmo para depois se converter ao Cristo.
de Deus. O apóstolo Paulo diz que não. O apóstolo Paulo diz que não. Você não precisa se converter ao judaísmo. Você pode se converter a Deus. Porque nós sabemos, nós aprendemos que a conversão é um ato, é um processo natural do ser humano. O discurso religioso encontra eco, encontra espaço no espírito humano que anseia pela conversão. Aliás, a conversão ela ocorre inúmeras vezes ao longo da vida da pessoa. Essa voltar à origem para seguir em frente, né, revisar, autoconfrontar-se, isso é natural do ser humano. Aí o ambiente religioso criou aí, ó, arrependa-se e venha para cá. Às vezes até afastando a pessoa de Deus, levando a pessoa para uma estrutura religiosa, político-econômica, seja ela a qual for. O apóstolo Paulo diz que ninguém precisa se converter ao judaísmo para experimentar a salvação de Deus, para viver a salvação de Deus. E ele chama de cães esse. Ele está doído mesmo, ele está muito doído. Os chamados judaizantes. O próprio Paulo é judeu. E até esses tempos aqui, por um bom tempo, não tinha como você falar o cristianismo. Os discípulos de Jesus, o Cristo. Agora, a religião, o cristianismo como religião própria, separada do judaísmo, é um processo complicado de se entender, de se interpretar. O apóstolo Paulo nunca propôs uma nova religião. Nunca. O que ele apresentou para a humanidade é algo que os próprios judeus se comprometeram. Hoje em dia existem até instituições, né, as sinagogas Bnei Noah, como o não-judeu pode ter certeza da salvação segundo o judaísmo, como o não-judeu pode encontrar a certeza de que será recebido no paraíso. Quem, Senhor, poderá habitar? Eles têm aí as chamadas aí sete leis para a humanidade, né? As leis de Deus dadas a Noé ou para toda a humanidade. Existem até instituições entre os judeus proclamando essas verdades universais da fé judaica. Então, até entre eles, pelo menos aqui os que eu vejo, são muito educados, são incrivelmente educados e pacientes. Não é para vocês isso. Não é para vocês. Vocês não são judeus. Vocês não precisam ficar preocupados em parecer judeu, a roupa, isso, aquilo outro. Isso é nosso. Isso é nosso. A nós pertence, a nossa responsabilidade. Tem um motivo de ser. E eu respeito muito quem age dessa maneira. Há outros que querem transformar as pessoas numa caricatura das manifestações religiosas. Como nós também, existem aqueles que querem que o judeu que ele não se converta a Cristo, ao Messias, ou não quer que ele se converta a Deus. Ele quer que ele se converta ao cristianismo. Mas isso não faz nenhum sentido nem para o cristão. Se converter ao cristianismo, estou lendo um aí que ele se converteu ao cristianismo ortodoxo. Não aguentou o cristianismo europeu, é muita xaropice. Ele encontrou alguma paz na tradição da igreja oriental, da igreja ortodoxa. A outra que do catolicismo se converteu ao pentecostalismo. Outro do pentecostalismo que se converteu ao catolicismo. Outro da luteranismo que se converteu ao calvinismo. Meu Deus do céu, as pessoas se convertendo a tudo, bem pouco a Cristo Jesus. Então temos aqui as palavras de um homem que sofreu a rejeição, a dor da rejeição. Não foi do filho, não foi do pai, não foi da esposa, não foi do irmão. Foi de uma nação religiosa. Foi de uma nação religiosa através das lideranças religiosas. Tá? Não ouçam o rabino Paulo, não ouçam o rabino Saul, não ouçam. Ele sofreu um anátema. Apesar de toda a oposição, ele foi ouvido por muito e muito tempo e é ouvido até hoje. Era um privilégio poder ouvir Paulo. Tá? Era um privilégio poder ouvir. Ele era discípulo de um dos grandes rabinos daquela época, né? E ele passa a discorrer sobre esse assunto. Ele diz: nós somos a circuncisão, nós que adoramos
nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não depositamos confiança na carne. Ele está falando aqui das questões étnicas, genéticas, né? Não confiamos na genética, num mundo de questões aí religiosas, né? Você pega aí por cor, por tons da pele, a diferença entre os extremos que você vê e pega o mapeamento genético é 0,0000000000000. É só o que você vê. É só o que você vê. O ser humano é estruturalmente, basicamente, o mesmo indivíduo. Tanto que quando você faz a doação de um órgão, raramente alguém pergunta qual era a cor do doador, né? Qual era a religião do doador, qual era a opção sexual do doador, sei lá. Ninguém pergunta. É um órgão compatível e a pessoa continua seguindo a sua própria vida. Paulo diz, embora eu tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, ou seja, na natureza, no discurso étnico, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está dizendo, esses que me acusam de quê? Exatamente de que eles me acusam? O que eles têm contra mim? Absolutamente nada. Se a genealogia importa, Paulo apresentou a dele. Se a formação religiosa importa, ele apresentou a sua formação religiosa, a sua formação rabínica. Se uma concepção político-ideológica é importante, ele fala, fui fariseu. Fui fariseu. Quanto ao zelo religioso, persegui a igreja. Ele fala, fui um perseguidor da igreja. Então, os que algo tinham contra ele, não tinham absolutamente nada contra ele. E ele continua dizendo, todavia, o que para mim era lucro, e ele não tinha nenhum motivo para se envergonhar, nós não temos motivos para nos envergonharmos de sermos brasileiros. Muito embora, vez ou outra, aqui e acolá, alguns que se apresentam como os nossos líderes, né, nos façam passar aí algum constrangimento. Mas nada que não dê para superar, nada como o tempo. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Aqui ele está usando a palavra como foi traduzida em termos respeitosos e reverentes. Ele está dizendo aqui o que eu considerava tudo nesta vida. Ele nasceu judeu, nasceu dentro de uma linhagem profética, ele nasceu dentro de uma estrutura político, social, econômica, que privilegiava a fé em Deus. Um privilégio. Ele nasceu dentro de uma estrutura que deveria mostrar-se um privilégio. E ele considerava isso. E durante muito tempo considerou-se um privilégio. Tá? Ele não escolheu ser judeu. Ele já nasceu ali. Ele já foi educado, formado, com toda uma tradição, com toda uma cultura, com toda uma expectativa em relação às verdades de Deus. O que eu considerava como lucro, como importante, como um privilégio extraordinário, diz o apóstolo Paulo, eu passei a considerar estrume. A palavra é essa, né? Estrume. Também estou usando mas a ideia é essa. Tudo, absolutamente tudo, o nome, a tradição, a família, a herança genética, biológica, isso, aquilo, hoje, está dizendo Paulo, para mim é nada, é esterco, tá? Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Ele não está, ele usou palavras duras, mas ele tem uma explicação. Porque o tudo desse homem, desse judeu, desse rabino, desse sábio, ele considerou nada. Porque em Cristo Jesus, ele encontrou o que ele mesmo declara como incrivelmente excelente ou superior a tudo isso. Ele encontrou a finalidade.
Ele encontrou o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Porque a religião ela se torna trágica única e exclusivamente quando você permite que ela se torne um fim em si mesmo. Não. A religião não pode ser um fim em si mesmo. Embora algumas pessoas se deliciem nisso. No evento religioso, no ato religioso, no formalismo religioso, na tradição religiosa, seja ela qual for. Algumas pessoas se deliciam nisso, têm um profundo prazer e mesmo vivendo nesse ambiente, permanecem afastadas de Deus, que é o objetivo da religião. A vida correta para que se mantenha a comunhão com Deus. As regras a serem seguidas, não dá para fugir disso. Não adianta dizer, não precisa, eu sou da graça. Você não sabe o que é graça, você não sabe o que é lei, não sabe o que é evangelho, e não quer saber, só aprendeu a contestar, né? A lei foi superada. Meus parabéns! Todos estamos profundamente impressionados. Então você vive como? Por instinto? Não, eu vivo pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo, meu Senhor, que nunca questionou o ordenamento religioso dos judeus. Reconhece na religião, na estrutura formativa do povo, do pensamento, dos eventos religiosos, o plano e o propósito de Deus para alcançar toda a humanidade como irmandade. A humanidade, mas parece discurso de Miss. Esse é o discurso de Deus que quer reconciliar consigo toda a humanidade e reconciliando a humanidade consigo mesma. Mas isso é ideal, é utópico. Bom, isso é profundamente necessário. Em todos os momentos da história, as religiões se fortalecem ou desmoronam em relação a isso. Como decidimos seguir as nossas vidas. Os padrões e princípios estabelecidos por Deus ou a tradição. Não, mas tá bom, pode ser que depois mude, mas depois é problema daqueles que vierem depois. Nós temos os desafios que se nos apresentam para as nossas vidas hoje. E nós temos que decidir. Todo mundo é chamado a decidir. E o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, que às vezes usamos as mesmas palavras, mas o sentido, o significado e a intenção muitas vezes são diferentes. Então aprendemos que é importante dizer o óbvio, porque o óbvio para mim ou para você ou para outro não o é para todas as pessoas. E segue o apóstolo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, ou seja, tudo. Ele acrescenta, comparado não só ao ambiente judaico no qual ele viveu, mas ao mundo todo que ele conhecia. Não só isso. Compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Não tem tempo para especulação. Nós vivemos aqui, a pessoa vai para a igreja, recebe um livro lá de não sei o que, transformado lá, um lixo. Um lixo. É lixo em qualquer área do conhecimento humano, na filosofia, na teologia, na psicologia, a psicanálise. Não tem área do conhecimento humano que você pega aquilo e o cara fala, é bonitinho e tal, mas daqui é lixo. E as pessoas construíram todo um pensamento, toda uma estrutura de psicologia, de teologia com base no lixo. Nós devemos aprender a jogar o que é lixo no lixo. Se te afasta de Cristo, se ofusca diante dos seus olhos a glória que só pertence a Deus, é lixo.
estamos falando aqui, quem está falando aqui é alguém que perdeu muito mais que um cargo. Perdeu muito mais que uma filiação religiosa. Tem 2000 anos que toda uma juventude é ensinada a desprezar e a odiar ele e a identificar nele tudo o que há de errado no cristianismo ou nos cristianismos através dos séculos. É tudo jogado nas costas de Paulo, tá? A dor da rejeição que ele sofreu é algo assim, é ser acusado de alguém pegar todo o código penal aí e falar, ó, precisamos de 1000 vidas, como dizem alguns legisladores, alguns juízes aí de algumas tradições de outra religião, né? Que lamentam a pessoa ter uma única vida, porque dado o desprezo dos atos dele, seriam precisos 1000 condenações, 1000 vidas para se fazer justiça. O apóstolo Paulo perdeu tudo. E ele fala, e tudo para mim eu coloco como nada, e renuncio a tudo para permanecer em Cristo Jesus. Ele não perdeu só um cargo aí. Rabino reclamam também, né? Tem um povo que é chorão, mas a vida não é ruim, não. A vida é boa. Tal qual os padres é um chororô lascado. Não todos. Tem gente que tem dignidade. Muitas pessoas têm dignidade, têm caráter, têm integridade. Ele não reclama, ele não murmura, ele cumpre o ofício dele, a responsabilidade dele, e o faz com alegria. E o faz com plena satisfação, na esperança de ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Mas o que tem de chorão aí, você passa até vergonha. O apóstolo Paulo não só perdeu um cargo, uma posição no sinédrio, na estrutura política, ele perdeu tudo. Ele foi rejeitado por uma nação. Assim, nós não queremos você. E para ajudar foi lançado no colo do Império Romano sob a acusação de ser traidor do Império Romano. Ou seja, assim, queremos que você morra, mas pelo menos 2 vezes, que é para ter certeza. Então, quando você fala de rejeição, se você quiser ler, estudar os escritos do apóstolo Paulo, se você quiser entender Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, o rabino Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o homem que sofreu, que entende o que é rejeição. E ele precisou entender na vida, na mente, no corpo dele, porque poucos conseguiram expressar de uma forma tão bela, de uma forma tão elegante, de uma forma tão profunda a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fez. Tal qual Cristo sofreu a rejeição, o apóstolo Paulo também sofreu rejeição pelos seus. E você também. Uma das mais profundas e terríveis dores que o ser humano enfrenta é essa, é a dor da rejeição. Mas o apóstolo Paulo aceita a rejeição, abraça a rejeição, porque com ela, ele compreende a beleza, a profundidade do que é ser aceito por Deus. Na rejeição, ele encontra a plena e absoluta aceitação por Deus em Cristo Jesus. Tá? Ele é rejeitado por alguns, mas é em amor divino e eterno, abraçado por Cristo Jesus. E ele fala, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Não vou fugir da rejeição. Não vou mudar a minha fé. Não vou mudar a minha conduta. Não vou abrir mão de procurar na minha vida lapidar o meu caráter. Ele mesmo fala, não que eu tenha alcançado, não que eu seja perfeito, e também não estou preocupado com a perfeição, mas prossigo para o alvo. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Se rejeição há, aceitação também há. E
ao colocar na balança, ele fala, vale a pena sofrer e enfrentar a rejeição e experimentar a plenitude da graça na aceitação de Deus, na aceitação por Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz.